Genuíno, no livro Entre o Sonho e o Poder, que é feito a partir dos seus depoimentos à jornalista Denise Paraná, você conta um pouco da sua rotina de trabalho, do trabalho dentro do processo da Constituinte e também das emendas. Os nossos jornais relatam aquilo que foi publicizado e trazem muitos elementos históricos. Nós gostaríamos também de te ouvir um pouco acerca dessa rotina que não está escrita nos jornais, mas da tua vivência nesse processo, especialmente na rotina de trabalho e o processo de formulação das emendas. Você já começou a falar um pouquinho? Conta um pouco mais para a gente como é que funcionava. Em primeiro lugar, quer dizer, eu tinha um mandato de deputado, eu fui eleito em 82, era da primeira bancada do PT. Sim. Da primeira bancada que estava na Constituinte, só tinha eu e a Irma, acho que era. Né? E eu fui eleito em 82 com 600 votos de diferença para o que ficou em sétimo lugar e que não entrou, Pulinho. E na eleição de 86 foi uma eleição muito difícil para mim. Primeiro por causa da campanha que foi feita contra a esquerda, contra o PT, especificamente o debate sobre os partidos comunistas que atuavam dentro do PT. E eu era vinculado, nessa época, ao PRC, que atuava dentro do PT. E teve um fato que marcou muito, que foi o PCBR com ação no Banco do Brasil em Salvador, que refletiu, porque todo mundo era vinculado. Eu vinha da luta armada. Depois eu participei de um apoio à greve Leme e mataram 2 boias frios e botaram a culpa no PT através do Djalma Bom e através da minha presença que estava lá. Então foi uma eleição muito difícil, tanto que de 58 mil votos eu caí para 29 mil. Eu fui eleito, eu fui o penúltimo, eu fui o antepenúltimo. O último foi o Gomecindo, o penúltimo foi o Eduardo Jorge e eu fui o antepenúltimo. Porque a minha votação era uma votação geral. Aí tinha o Lula, tinha o Florestan, e eu tinha essa marca de esquerdista. Aí eu entrei na Constituinte, eu disse, olha, agora, ou eu faço o que tem que fazer aqui, ou então eu tenho que desistir desse negócio de ser deputado. E eu fiz isso, eu entrei lá com tudo. Entrei assim, era prioridade zero. Desde a questão de ordem que eu fiz na instalação da Constituinte, até montar um sistema de trabalho que eu ficava tempo integral dentro da Câmara. Às vezes eu dormia na Câmara, às vezes eu chegava bem cedo, às vezes eu saía por último, e eu fui criando uma relação dentro da Câmara, muito forte. Eu conhecia os assessores, eu conhecia já do mandato anterior, eu conhecia alguns deputados com quem eu me articulei para fazer esse tipo de tática, e eu morava em hotel, né? Então eu ficava muito disponível. E eu inclusive ficava direto em Brasília, eu vinha poucas vezes aqui em São Paulo, a não ser quando tinha evento, quando tinha encontro do PT, porque eu ficava muito lá para poder fazer as emendas. E eu fazia emendas sobre todos os assuntos. Por exemplo, eu fiz a emenda no capítulo dos direitos e garantias, que previa o direito da mulher a interromper a gravidez. Eu fiz uma emenda sobre a descriminalização do uso de droga leve. Eu fiz emenda sobre Forças Armadas, sobre o direito à rebelião, sobre o direito à desobediência civil. Eu fazia de emendas assim, porque a ideia da gente fazer uma polarização à esquerda na Constituinte, para questionar o Estado. E, ao mesmo tempo, eu comecei a participar das negociações. Como eu era vice-líder da bancada, junto com o Plínio, eu tinha mais energia, mais disponibilidade para ficar praticamente, enquanto tivesse a Constituinte, eu estava lá. E eu comecei a conhecer todos os buracos por onde a coisa acontecia. Por exemplo, os lugares que o Centrão fazia reunião, os lugares que esses projetos eram redigidos, que era o Prodazem, eu sabia como chegar lá. Então eu surpreendi os caras chegando lá. Aí eu fui estabelecendo uma aliança dentro do Congresso Constituinte com os funcionários que tinham uma visão democrática, profissional, porque ali estava nascendo uma nova ordem constitucional. E eu fiz uma sintonia com esse pessoal, inclusive porque nem a minha assessoria nessa época era pequena.
Eu contava muito com a assessoria da Câmara, que ajudava muito, e com a assessoria que a gente tinha na bancada, que era dirigida pelo Pedro Davalli nessa época. Então, eu topava qualquer parada, entendeu? Então, por exemplo, uma vez a gente sabia que tinha uma reunião no Colégio Dom Bosco, que era um colégio famoso lá de Brasília, do pessoal, articulado pelo Zé Richa, pela Sandra Cavalcante, o pessoal lá de centro-direita. Aí nós dissemos, tudo bem, nós vamos lá para saber o que é. Pegamos um ônibus da Câmara, nessa época a Câmara tinha ônibus, enchemos de deputado e entramos lá. O ônibus foi entrando, até chegar lá, não podia barrar o ônibus da Câmara. Então a gente fazia essas coisas, a gente usava uma tática de afrontar, de criar fato político, porque nós tínhamos uma certa aliança tática tácita com Ulisses Guimarães. Ele queria viabilizar a Constituição, e ele queria que a disputa entrasse para dentro do Congresso, porque não tinha outro lugar para ela se expressar. Eu vou repetir, a gente vinha de uma frustração com a morte do Tancredo, com o Plano Cruzado e com a campanha das diretas, não era qualquer coisa. Eram 3 frustrações num período muito curto. E aí a gente estava num dilema, no fio da navalha. Então a minha rotina foi muito em função de me jogar para ser deputado. Inclusive a minha especialidade em regimento, de conhecer, mas não é regimento decorar, era você ter uma estratégia. Por exemplo, eu queria polarizar certos temas, tipo Forças Armadas, direitos e garantias individuais, a questão da tortura. Eu queria polarizar certos temas. Se eu queria polarizar certos temas, eu trabalhava, como eu entrei na comissão que elaborou o regimento da Constituinte, o relator foi o Fernando Henrique Cardoso e eu fui o representante do PT, eu conhecia, porque você faz o regimento, você conhece por onde entra. E eu me dediquei muito a esse processo. Então foi uma coisa assim muito, muito forte. Foi que nessa época eu tinha uma boa relação com o Ulisses Guimarães, de um episódio que foi anterior à Assembleia Nacional Constituinte. Eu tinha uma boa relação com o vice-líder do MDB, que era o Jobim, em relação a essa que eu tenho até hoje. E a gente fez um trabalho, tá certo? De elaboração mesmo. Quer dizer, a rotina era muito isso, né? Quer dizer, era almoçar na Câmara, era jantar na Câmara, era sanduíche, ia jogar futebol só entre os constituintes. Quer dizer, tinha um futebol próprio? Tinha um futebol que juntava direita e esquerda. Eu acho que um dado importante, que é bom ressaltar hoje, que a política está tão mal vista, criminalizada, é que naquela época não havia essa campanha contra a política. Que tinha problemas? Tinha. Tipo, sim, concessão de rádio e televisão, por causa dos 5 anos, a questão do EDAN que se recebe, que ficou uma frase famosa do Roberto Cardoso Alves. Mas essa disputa, ela não transformava as pessoas em inimigas. Então, a gente se relacionava bem com a direita, por exemplo. No nosso time, a gente jogava com o pessoal do Centrão. A gente jogava bola, se relacionava, discutia, tá certo? Então, era uma vivência muito rica, porque não era essa vivência criminalizada de inimigo, de chutar o pau da barraca, como é hoje. E a mídia tinha um papel de projetar e divulgar o que estava acontecendo realmente. Não havia essa cobertura midiática da guerra, de excluir, tanto que a bancada do PT aparecia demais e só tinha 16 deputados. Está entendendo? Foi a partir da Constituinte que eu fiquei, depois na legislatura posterior, na outra, durante várias legislaturas, eu fiquei como um dos 10 que mais influenciava o Congresso, porque eu influenciava com a falação de conhecer a casa e ficar lá dentro. Quer dizer, eu sabia suar a camisa, literalmente, e procurava estudar os temas, porque o parlamento você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que saber por onde as coisas passam. Né? Então, eu intensifiquei muito essa experiência parlamentar dentro da Assembleia Nacional Constituinte. Tá certo? Genuíno, nesse sentido, havia uma afetividade política de respeito às diferenças? Havia uma... Aliás, olha, eu tive... Essa coisa da afetividade, que hoje o que tem é muito uma relação, a gente tinha uma relação muito, muito afetiva com caras da direita. Que não eram inimigos. Por exemplo, o Jarbas Passarinho, ele presidia a comissão temática sobre Estado de Defesa, Forças Armadas.
E eu estava lá representando o PT, era minoria, todas as minhas emendas perdia, não passou uma, mas ele tratava com respeito. Depois, quando ele foi presidir a sistematização, a mesma coisa, tá certo? Já passei uma figura desse tipo, você tinha figuras assim, o Afonso Arinos, você tinha figura como Carlos Santana, que era líder do governo Sarney, você tinha figura como Zé Lourenço, com quem a gente tinha relação. Então, a gente tinha uma relação de troca, não tinha uma relação de inimigo. A democracia não trabalha com inimigo, ela trabalha com adversário. E a gente fazia, inclusive, essa relação, normalmente a gente tinha eventos que ia todo mundo junto, né? Inclusive, teve um evento lá que eu e o Sigmaringa, saudoso Sigmaringa, a gente saiu correndo à noite, porque era um evento onde a gente jogava bola, e o Centrão foi comemorar a vitória dos 5 anos do Sarney, e a gente não sabia, estava lá jogando bola. Se a imprensa pegasse, ia ser um problema. Aí, quando a gente descobriu, nós saímos por dentro do mato, do Lago Sul, para não ser visto pela imprensa. Mas isso a gente vivia normalmente. Eles fugiram. Fugimos, porque a imprensa chegava lá, a gente estava no meio do Centrão comemorando os 5 anos. Isso não dava. Sem problema, não dava. Então, essa relação, a política não foi, eu acho que a Constituinte foi o auge do predomínio da política. Desde a eleição, desde o regimento interno, desde a disputa, a pressão, por exemplo, a pressão sobre o Congresso era mais pesada. Foi o período de maior quantidade de gente em Brasília. E aquilo ali era encarado como fruto da democracia, porque a gente via um período da ditadura, tinha uma transição delicada, e a gente, no fundo, estava esticando a transição, né, na Constituinte, ao mesmo tempo colocando reivindicações lá que a gente imaginava que não ia passar. Mas mesmo assim, quando o PT resolve votar simbolicamente contra o texto final, ele fundamentou por quê. E nós fundamentamos em 5 questões: a questão das cláusulas de propriedade, a questão do judiciário, que não mudou nada, inclusive o relator era do PT, o Plínio, a questão da segurança pública e forças armadas, a questão da tortura não ser crime contra a humanidade, nós perdemos isso no artigo dos direitos e garantias, e o capítulo das comunicações foi a batalha. Nós tivemos 2 batalhas, inclusive físicas lá, foi a Comissão da Reforma Agrária e a Comissão das Comunicações. Conta um pouquinho dessas batalhas. Não, a batalha era, primeiro que eles derrotaram, na Comissão da Comunicação, a relatora era a Cristina Tavares, do MDB de Pernambuco, dos autênticos, vinha dos autênticos. Ela fez um relatório com todas as reivindicações da sociedade, do sindicato, da FENAGE, elaborado dentro de uma visão democrática. E o relatório dela foi derrotado pela ABERT, né? E aí nós dissemos, então não vai ter relatório, nós vamos impedir que vocês votem de vocês. Aí criamos uma obstrução, que a gente chamava de obstrução selvagem. Não tinha sessão, quebrava microfone, rasgava a lista de presença, não teve, enfim, não teve relatório. Aí o Ulisses chama os membros da comissão para a sala dele e negocia princípios da forma da lei. Por isso que, se você olhar o capítulo da comunicação, está lá, contra o monopólio, contra isso, contra aquilo, da forma da lei, porque foi um embate. Um embate mesmo. Não, físico. Ó, murro, quebra de microfone, a mesma coisa da reforma agrária. A reforma agrária foi pesada, porque a gente tinha a possibilidade de ganhar por um voto. À meia-noite a gente descobre que o deputado não estava lá, e a gente segurou a sessão no limite mesmo. Teve briga, teve quebra de microfone, inclusive tinha uma companheira do MDB do Amapá, que a Raquel, não sei o outro nome dela, ela enrolou o microfone, o fio do microfone no braço, pegou o microfone e foi para cima. Era nesse nível. Quer dizer, a gente fazia a disputa, mas chegava uma hora que a gente não aceitava rolo compressor. Tá certo? Então foi uma disputa muito intensa nessas 2 aí. Depois teve outras, mas a da anistia foi uma disputa pesada, a questão da estabilidade foi uma disputa pesada, Forças Armadas foi uma disputa pesada, mas não chegou a esse nível de radicalização. Os 2 assuntos
que deu radicalização foi a Comissão da Comunicação e a Comissão da Reforma Agrária. Entendeu? Então, nesse sentido, a gente viveu uma experiência muito rica de disputar. E a gente exercitou a disputa. O PT tinha claro qual era o programa dele, porque a gente, além do texto que o PT apresentou, e esse texto aí, em muitas questões já estava superado, nós tínhamos uma bancada muito coletiva e ela decidia tudo coletivamente. Então não tinha deputado do eu sozinho, tudo era coletivo. Tudo a gente trazia para lá, para a bancada, e discutia e encaminhava para os deputados que tinham responsabilidade. Nesse sentido, foi uma experiência parlamentar muito rica para o PT. Eu acho que foi a principal experiência para o PT. Depois nós tivemos uma outra experiência muito rica, que foi um período da história do parlamento, e eu acho que isso foi um atalho político quando entrou o moralismo acima da política, que foi um período do impeachment do Collor e o período da CPI do orçamento. Na hora que a moral passou por cima da política, nós começamos a ter um clima de guerra, de criminalização da política, de baixa potencialidade da disputa programática e da disputa social, coisa que teve na Constituinte. Isso foi um processo que só se retoma depois, no governo Fernando Henrique Cardoso, que a bancada teve uma atuação muito forte, que era de resistência às reformas econômicas na Constituição. Então, o debate que nós fizemos na Constituinte, ele também se desdobra depois na discussão da reforma, da revisão constitucional, porque a Constituinte previu, depois de 5 anos, isso era em 93, fazer um plebiscito e fazer uma revisão constitucional. E o PT adotou a tática de boicotar a revisão constitucional. Veja bem a situação como é. Nós entramos na Constituinte para marcar a posição. Elaboramos uma Constituição avançada. A direita e o governo usou o argumento de que a Constituição produzia ingovernabilidade, né? E nós passamos a defendê-la. Mas aqueles 5 pontos que nós levantamos, eles estavam dentro da Constituição. Sim. É tanto que quando essa Constituição foi promulgada, eu vou mostrar para vocês aqui, isso aqui foi excluído depois, mas é importante para efeito de registro. Quando a Constituição foi promulgada pelo Ulisses Guimarães, ele fez um discurso de improviso. Esse discurso de improviso, que ficou conhecido como a Constituição Coragem ou Constituição Cidadã, né? Esse texto só foi incluído nesse texto. A primeira versão da Constituição promulgada tinha esse texto aqui, depois subiram. Mas é interessante que ele diz aqui, chama Constituição Coragem, e ele fala aqui, que a Constituição nasce do parto da profunda crise que hoje abala as instituições e convulsiona a sociedade. Por isso, mobiliza, entre outros, novas forças para o exercício do governo e da administração dos impasses. O governo será praticado pelo Executivo e o Legislativo. É interessante que o Ulisses Guimarães, como um liberal autêntico, ele não cita o Judiciário. Depois eu fui perguntar para ele porque ele não citou o Judiciário, ele disse que o Judiciário não tinha rampa. Rampa é o povo que sobe e desce. E ele faz uma crítica aos que achavam que a Constituição ia produzir a ingovernabilidade. E ele defende que a Constituição, o Poder Executivo e Legislativo iam discutir as condições de governabilidade. Ele diz claramente isso aqui, eis a inovação da Constituição de 88, dividir competência para vencer dificuldade, contra a ingovernabilidade concentrada em possibilita a governabilidade de muitos, que era uma visão, uma concepção de um liberal autêntico em relação à Constituição. Isso aqui foi assinado por ele em 5 de outubro de 88. Depois que passaram a publicar novas edições, esse discurso de improviso do Ulisses, chamado Constituição Coragem, foi eliminado, não entrou mais nas publicações. Então, e aí teve um impasse.
Porque esse processo de democratização que o país está vivendo, eu acho inclusive que está vivendo esse impasse, nós estamos no meio dele, esse impasse teve a ver com a ideia de que a Constituição levaria à ingovernabilidade. Por isso que Fernando Henrique Cardoso fez as emendas da ordem econômica, o Collor já tinha tentado um pacote de emendas, que nós derrotamos, depois veio, nós governamos com base na Constituição, respeitando rigorosamente os pressupostos lá, e nós tínhamos que ter feito uma disputa em torno da organização estatal da Constituição. E o golpe que foi dado em 2016 foi um golpe que violentou essa Constituição. Eu digo que essa Constituição aqui hoje é uma manequim que se expõe na vitrine, só tem a roupa e a imagem, não tem conteúdo, porque o conteúdo era o estado do bem-estar social e os direitos e garantias individuais. Isso foi eliminado. Veja bem, este processo que nós estamos vivendo hoje, ele tem relação com o processo que a gente viveu em 88.